Um tema muito importante a ser considerado para as contestações do FAP são os bloqueios por rotatividade, morte, invalidez e acidentes cuja causa extrapola o controle do empregador. Nos casos de estabelecimento que tenham, no período de apuração, uma taxa média de rotatividade superior a 75%, nos termos de resolução do Conselho Nacional de Previdência, o índice do FAP deve ser bloqueado em 1, sendo afastada eventual bonificação a que o estabelecimento teria direito. Da mesma forma, também há previsão de bloqueio nos casos em que haja registro de morte ou invalidez permanente. Contudo, inexiste previsão legal que disponha que a rotatividade, a morte ou invalidez, por si, sejam aptas a determinar o FAP-1. O critério adotado pelo legislador como parâmetro para a definição do FAP é a eficiência na prevenção de acidentes, que foram positivados em 3 fatores: frequência, gravidade e custos dos acidentes de trabalho ocorridos em cada estabelecimento, e não a quantidade de admissões ou demissões em determinado período. Efetivamente, não faz o menor sentido que movimentações de empregados decorrentes, por exemplo, de operações de reestruturação societária, ensejem qualquer modificação na contribuição devida pela empresa. Além disso, os acidentes graves, que resultem em morte ou invalidez, já são levados em consideração como fatores agravantes do índice, por meio do fator gravidade. O bloqueio em 1 pode representar uma penalização desproporcional que desvirtua o propósito do FAP de definição da tributação conforme o desempenho de cada contribuinte em comparação com os demais estabelecimentos dedicados à mesma atividade. Apesar de não se ter uma expectativa de acolhimento em sede administrativa, a apresentação deste tema em contestação tem a função de preparação para futuras discussões judiciais sobre o assunto. Outro tema que merece atenção é a acidentalidade em razão de fatores alheios ao empregador. A legislação considera como acidente do trabalho aqueles ocorridos pelo exercício laboral a serviço da empresa, inclusive doenças desenvolvidas em decorrência do trabalho. Equiparam-se a estes aqueles de alguma forma relacionados ao trabalho, ainda que sem relação direta com seu exercício, como os acidentes ocorridos no trajeto, por casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Nessas situações, os acidentes ocorrem por fatalidade de ordem alheia ao poder da empresa ou ao controle da empresa, de modo que não poderiam ser evitados, ainda que houvessem sido adotados todos os procedimentos de segurança pertinentes e que houvesse sido realizado investimento máximo em prevenção. Considerando que o FAP foi instituído com a finalidade de incentivar e induzir investimentos em segurança do trabalho e prevenção de acidentes, não se justifica sua majoração em razão de acidentes alheios ao controle da empresa. Precedentes de vários TRFs já deram provimento ao pedido de contribuintes, afastando esse tipo de acidente do cálculo do FAP, por reconhecerem que os empregadores não têm qualquer tipo de influência e não podem evitar, com quaisquer investimentos que façam, a sua ocorrência. Por essas razões, ressaltamos que há a possibilidade de que o FAP seja contestado quando o seu cálculo tiver considerado acidentes de trajeto ou outras causas alheias ao controle do empregador. Além disso, a possibilidade de que se pleiteie revisão do cálculo do FAP em razão de bloqueios por rotatividade, morte e invalidez, considerando a inexistência de previsão legal a amparar a fixação do índice em 1, em virtude destes fatores não previstos na lei.